Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para cada um de nós, de aqui estamos buscando a aprendizagem, o trabalho, particularmente hoje, o trabalho na seara mediúnica, buscando colaborar com o Senhor no auxílio aos irmãos desencarnados em sofrimento, muitos deles nossos companheiros de outrora, que têm batido as portas dos nossos corações, o que nos alegra porque temos a oportunidade de sanear determinadas questões do passado. Pedimos a Ti amparo, inspiração, fortalecimento moral, a esperança, a alegria, a felicidade, e que nesses últimos dias do ano possamos robustecer nossos espíritos para os embates do próximo ano e o novo ciclo que se abre para o progresso individual e coletivo. Agradecemos novamente, repetimos, por nos permitir fazer parte desta casa, deste grupo, particularmente deste estudo e do trabalho mediúnico. Que as tuas vibrações de paz, de compaixão, misericórdia envolvam-nos a todos hoje e sempre. Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade aqui, finalizar a página 73, e eu quero já passar para vocês a 74, vai passando. 74. 73 já acabou, não tem mais. Já acabou? Acabou. Não, eu esqueci a minha. Você pegou 73? Pegou. Nós vamos hoje então terminar essa página 73, que trata aí, nós já começamos a estudar semana passada o versículo 12, do capítulo 17. Então vamos fazer aqui a leitura do capítulo 17 a partir do versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então, os símbolos, todos nós já sabemos que os símbolos são símbolos fortes. Nós estamos aqui buscando entender com as chaves que a doutrina espírita nos oferece, baseados no estudo do nosso irmão Honório Onofre de Abreu, que trabalhou o Apocalipse entre 1996 e 2006 e 2007. E nós aí, então, buscamos extrair desse trabalho monumental do nosso amigo pontos aí para a nossa aprendizagem. Obviamente que o estudo aqui não busca repetir o trabalho do Honório, porque nós não temos nem a capacidade, nem o conhecimento vasto que ele tinha para repetir. Só buscar aqueles pontos que nós vamos chamar assim que podemos definir os versículos e, a partir daí, elaborar
raciocínios com base na doutrina espírita. Então, continuando então aqui do versículo 12, os 10 chifres que vistes são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Nós já falamos aqui na semana passada, que no plano sociológico, são os 10 povos que se tornaram 10 reinos a partir da queda de Roma, um processo que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E não queremos que seja aqui relevante nós ficarmos trabalhando em cima de reinos, de povos, porque não tem muito sentido. O nosso propósito aqui é nós buscarmos entender, do ponto de vista da evolução, o que podem significar esses símbolos. Então, os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o rei, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Está falando aí do nosso próprio, dos nossos próprios instintos internos, que vão chegar num apogeu de domínio numa certa etapa da nossa evolução, quando o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a cobiça, então, predominam com grande ênfase na nossa intimidade, e nós, então, vamos agindo como instrumentos do escândalo da justiça divina, Por que chifre? corrosivos da sociedade. De animal? Chifre simboliza poder de ataque e defesa. Ataque e defesa. Então, com base nos 2 chifres fundamentais, que simbolizam o quê? Os 2 chifres fundamentais? Razão e sentimento, que são as nossas instâncias internas de ataque e defesa. Sintonia e afinidade. Sintonia e afinidade. Ataque e defesa. Certo? No plano interno. Então, a razão e o sentimento formam, por exemplo, configuram uma aura, o campo de força magnética de cada um, por onde nós interagimos com o plano psíquico. A faculdade ostensiva mediúnica, ela decorre do quê, por exemplo? Ela é radicada no organismo, a mediunidade. Ela não depende de evolução moral, não depende. Faculdade orgânica. Porque a pessoa já nasce, né? Então, ela é uma faculdade radicada no organismo. Então, um organismo que permite que o espírito expanda o perispírito, aí nós vamos ter, então, médium ostensivo. Quem não tem mediunidade ostensiva é que não tem essa possibilidade de expandir o perispírito. Então, a mediunidade depende do grau de expansão do perispírito. E é toda radicada no organismo, depende da genética. Então, o médium ostensivo hoje é um espírito que vem sendo trabalhado ao longo dos milênios. Então ele nasce, né, Já nasce porque ele já vem nos milênios trabalhando a faculdade. Os milênios. Então, geralmente se manifesta com criança ainda, né? Atualidade. Os milênios, certo? Não é faculdade os espíritos, hoje pega um aqui, você vai ser o Chico Xavier na próxima Não, eu pensei que a pessoa assim. que quer desenvolver teria possibilidade. Pode. Não, Pode. não, mas ela já nasce com essa Não, vontade. pode, ela é passiva de desenvolvimento. É? Só que o processo vai ser mais lento. Aí nós vamos ter os vários tipos de médium. O médium de sustentação. Intuitivo. Intuitivo. É só fazer uma comparação. Imagine que você gosta de desenhar, Isso. né? Mas não é uma grande desenhista. Se você insistir,
na prática do Vai, desenho, isso. você vai melhorar a sua habilidade, não vai se tornar Técnica vai adquirir, né? talvez um Vai grande no Da pintor. Vinci, né? É, vai uns da 15, 16, chega um Da Vinci. Dá né? 2, né? Menos. Que é menos. Lógico, tem que ser, tem que lógico. investir. É, É investir que vai fazer a diferença. Agora, da mesma forma também, mesmo o médium, se ele não trabalhar de forma correta, essa mediunidade também pode Pode ser ser, cesseada. isso. E a criança muitas vezes não é entendida, né? Quando vem criança. É tratada, né? De forma... Sim. E quando a pessoa é dotada dessa faculdade, significa que numa próxima vida ela dá continuidade a isso ou não necessariamente? Depende do que ela fez, né? Depende do Ela que. usou bem, né? Porque se é um desenvolvimento, né, significa que você Se vai ela fez mau cada uso, vez mais. fez mau uso, a tendência é ser cerceada. Ser cesseada, aí você fica com aquela vontade. Você mesmo. Né? A mediunidade não depende também da vida religiosa que ela siga, não. Não, Né? Eu já vi várias. independe, independe. Ela, Em todos os setores, né? Hã? Em todos os setores. Hitler e os nazistas, eles praticavam reunião mediúnica. Tinha médio de materialização, tinha médio de incorporação, ele tinha conhecimento. Os trabalhos dele Certo. eram tudo nas trevas. Só pode, né? Então vamos lá. Então os 10 chifres, nós podemos Os resumir. discípulos eram dotados de mediunidade? Sim, os né? discípulos eram. É? Ah, sim. 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 Efeito físico foram assim, excelente. Menos o Tomé, né? Que era o mais racional. Magnetismo também, né? É. Para curar com as mãos, né? Posição de mãos. Então, os 10 chifres, nós estamos trabalhando basicamente as 10 leis morais, os 10 instintos, né? Podemos assim definir: adoração, trabalho, reprodução, sociedade, conservação, destruição, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade, que é o sistema que vai, o sistema dentro do qual nós exercemos os instintos. Justiça é filosofia, amor é a lei natural de atração e caridade é a prática do amor. Prática do amor. Então, quando nós falamos em justiça, amor e caridade, nós estamos falando de filosofia, define que todos somos iguais, somos irmãos, a justiça. Filosofia espírita, né? O amor, que é a lei natural de adoração, né? Quando se fala em lei de adoração, é um instinto natural de apego ou de amar. Cultuar. Tem pessoas que cultuam ao extremo o time de futebol, o dinheiro, Mas isso é o amor, poder. Isso é paixão, né? Gera imitação, né? Amor é paixão. A paixão é amor distorcido. Tudo é amor. A grande lei é o amor. Nós, quando a gente falamos em produção, conservação, destruição, trabalho, nós estamos trabalhando aspectos decodificados ou didaticamente desdobrados da lei, da única lei que é o amor. A única lei que existe é o amor, minha amiga. Não, eu estou fazendo essa Né? diferença só da paixão por uma coisa mais terrena. O que é o egoísmo? Mas É o amor exacerbado por si mesmo, por atender só aos seus próprios desejos. É porque Amor. começa. Aí, para você exercer esse amor próprio, você vai executar um trabalho, vai reproduzir uma ideia, vai conservar determinadas coisas, vai destruir outras, Imitar alguém. Vai criar. e vai, em sociedade, você vai ser exemplo para outros. O exemplo arrasta, vai é por isso criar que o- bons hábitos. bons hábitos ou maus hábitos.
Ou Tudo inserido no mecanismo só da lei de amor. Trabalho, produção, conservação, destruição. Se nós conservamos o egoísmo, o amor próprio, a gente destrói o altruísmo e a caridade. São incompatíveis. Mas não, estou falando que faz parte, entendeu? Amo o futebol. Depois ele mesmo vai trabalhando esse sentimento, vai melhorando até chegar, né? Exatamente. Ao ser mais humano. bruta, né? O amor, se nós podemos definir o amor num único movimento, é o movimento da busca pelo melhor. Cada um empreende na vida. Aí você vai buscar o que você mais ama. Porque vai a busca ali. Aí você cria um culto para o futebol. O exemplo mais clássico é o futebol. Você ama um time de futebol, aí você começa vai vendo os jogos, daqui a pouco você está indo para o estádio, aí você vai realizar todo o movimento de culto àquele time de futebol. Aí você vai sacrificar o tempo para assistir os jogos, aí você vai brigar com o outro que não torce para aquele time, vai se indispor. Movimento natural de adoração. Agora nós temos que saber canalizar essa lei natural, instintiva, da busca pelo melhor, nortear pela filosofia nova, que é essa que nós estamos estudando aqui, doutrina espírita. Porque se nós não nortearmos, não estudarmos, não mudarmos as concepções, a mentalidade, e exaustivamente estudando, praticando, a gente continua mantendo o mesmo sistema. E é por isso que chega num determinado momento que os espíritos precisam ser degradados do óbito, retirados de onde eles têm facilidade para alcançarem os seus propósitos. Por meio onde não existam facilidades nenhuma. Vão ter que lutar contra as feras, com as intempéries, aí esses espíritos, vamos que nós, todo dia que nós viemos de um outro orbe, nós vamos então reformulando os sentimentos, no impacto com o meio. Em busca do melhor. Sempre em busca do melhor. Sempre em busca do melhor. Força para progredir. Força para progredir é inato. O que é a força para progredir no plano prático da vida? É a busca pelo melhor. Agora você tem que saber o que você está buscando. Jesus perguntou, né? O que buscais? A pessoa definir o que ela está buscando. É uma pergunta que Quantos de nós aqui feita- estivemos cara a cara com Jesus, com os mais variados propósitos, e Jesus olhava para nós, olhava para Jesus, e ele, naquela linguagem silenciosa da vibração, ele perguntava: o que buscais? É uma pergunta que deveria ser feita diariamente, né? Porque se você consegue fechar um dia sabendo o que você buscou, certamente você vai conseguir aí mudar. Nós já estamos informados aqui, né? Quando nós falamos em justiça, amor e caridade, nós estamos fazendo uma alusão aqui a uma exposição didática de Kardec aqui no livro dos Espíritos, mas nós podemos trabalhar com a prática aqui extraordinária que Paulo traz para nós na dissertação de Paulo, a questão 1009, vai dizer assim, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingir, três coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. A justiça depende de toda uma concepção. O que é justiça? Então tem que estudar. Não é? Jesus definiu para nós: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado. É uma lei. Porque o que a gente busca, nós vamos acrescentar algo a essa busca. Que é no caso das buscas materiais, nós vamos encontrar os impactos
para que nós aprendamos a desgostar desse sistema egoístico. Então, para facilitar, o que a doutrina espírita representa? Os espíritos definiram bem no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer que a humanidade avance. Então, nós aqui estamos com uma alavanca poderosa para avançar. A humanidade virou as costas para a doutrina espírita. Até por causa da ineficiência de nós espíritas ao longo do tempo. E temos transformado o espiritismo em mais uma religião para disputar poder e adeptos com as outras aí no cenário mundial. Esquecemos o objetivo, que é esse aqui, ó, ciência, justiça, amor e ciência, né? Ciência é aplicação prática, não é? E provavelmente nós a deturpamos lá atrás e hoje nós estamos lutando por ela. É lógico, isso aí é evidente. Aí, então, 3 coisas são necessárias. Então, a mentalidade vai entender o que é justiça. Melhorar a concepção de justiça que nós temos. Né? Deus não faz acepção de pessoas, então começa por aí. Isso é um preceito lá do Velho Testamento. Deus não faz acepção de pessoas. Os caras todos se formam igual, não existe acepção. E Jesus convivia com todos, principalmente com os párias da sociedade, os proscritos. E o movimento todo se repete, nós não podemos entrar nessa linha. 3 coisas lhe são opostas para gravitar para a unidade divina: a justiça, o amor e a ciência, segundo o parâmetro que nós aqui já estamos estudando. 3 coisas são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. A ignorância, o ódio e a injustiça. Que é mesmo que iniquidade. Certo? Aí, depois Paulo vai dizer assim, ó, quem é, por efeito, o culpado? É aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é um padrão que nós devemos definir como aquele que mais extraordinariamente e harmoniosamente cultuou o belo e o bem. Nós queremos evoluir, avançar, então Jesus é o padrão. O que é o castigo? Aí nós vamos. O castigo é consequência natural derivada desse falso movimento. Uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. Aqui nós temos que trabalhar com profundidade, porque o castigo não é de fora para dentro, amigos. Não existe um executor da justiça divina, tão ao gosto dos antigos inquisidores lá de trás, né? Estabeleciam os tribunais. O castigo é a imperfeição. É a imperfeição. Quando nós cultuamos o egoísmo, nós vamos gerar imperfeição. E a imperfeição vai se manifestar na nossa intimidade como? Angústias, ressentimentos, mágoas, melindres, falta de humildade, angústias. Porque quando a pessoa se arrepende e não trabalha isso... Síndromes do medo, fobias, tal, tudo isso é sinal de imperfeição substancializada no espírito que precisa ser extirpada. Com o auxílio da ciência psiquiátrica, psicológica, médica, aliada ao trabalho da caridade aplicada no dia a dia. Não é só a caridade centro espírita, servir, distribuir cesta básica, mas é o trato com o semelhante no dia a dia, que vai desmontar essa substância.
É a nossa reação. Certo? Então a imperfeição, Desmontar ela... esse sistema é. interno, né? Uhum. Que a gente... Então não precisa de... A justiça divina não precisa de executores do castigo para punir, não, porque a punição é de dentro para Ai, fora. meu Deus, só Deus sabe. E Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Deus sabe. Não apressa a expiação. Então a expiação tem dois... Para complicar um pouco a situação, a expiação também tem dois movimentos. A expiação depende do grau de consciência da pessoa. Às vezes a pessoa está feliz do egoísmo dela. Certo? Está feliz do egoísmo dela. Então Deus não vai forçar aquela consciência. A não ser que ela se cristalize. Aí ela vai cair numa existência de dor. Por consequência do movimento interior, não? Certo? Aí vai se deparar lá com o inquisidor, a certa altura dos milênios, e condena para a fogueira. Ou um general romano que passa a espada. Certo? Porque não aproveitou o tempo. Aí o general romano e o inquisidor também, que não aproveitaram, recai aí na escravidão no Brasil, por exemplo. Né? Aí nós vamos tendo os movimentos de... Nós a conhecemos bem, né? Conhecemos bem. Então o castigo é o aguilhão que estimula a alma. Então você tem depressão, tem angústia, isso vai te fazer buscar a solução, não vai? O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Naquela época ali, essa época que foi psicografado aqui, foi trabalhado no livro, não tinha como trabalhar o castigo a não ser dessa forma não, tá? Mas nós sabemos que o castigo ele é esse movimento equivocado que vai gerando uma imperfeição, aí nós vamos sendo aproveitados como instrumento da justiça, né? É o cônjuge complicado, a esposa, o esposo, o filho que exige, do outro a tolerância, e vai por aí. E nas religiões, né, mais antigas, falavam que era castigo de Deus. Né? É castigo. Não, filho de Deus. Tá claro aí, pessoal? Então, esses 10 chifres, nós podemos aí definir que são as forças que nós exteriorizamos pela razão e o sentimento. Vamos colocar assim que facilita, né? Naquela pauta que o pensamento atrai e o desejo chama. Que exteriorizamos pela consciência, né? Força. Pensamento. Exteriorizamos pelo pensamento. Tá. Pensando, nós estamos espalhando esses 10 chifres aí pelo mundo. Pensando e sentindo. Maneira de pensar, modo de agir, de sentir, pensamentos, palavras, atitudes, ações. Válvulas expressam aí essas forças que vão ser o quê? Válvulas libertadoras ou correntes que aprisionam. Falando aqui do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel. Por isso que Jesus, sabiamente, sem entrar em maiores complicações filosóficas, né? E definiu, né? Amai os que vos... Amai os que vos odeiam, fazei bem aos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos perseguem e maltratam e orai. Aí fechou o circuito. Lembrando que você já sabia, né, que nós estamos trabalhando com as 10, os 10 forças, os 10 instintos, amai, bendizei, fazei bem. E lembrando que bem dizer não é ser um bonzinho, né, o tempo todo, né, meus amigos?
Passar a mão na cabeça, ser bonzinho, né, Fernando? Esse quando tem que dar uma lixada. Né? Né? Eu vou ter que dar uma lixada. Tem que dar uma. Não chega, tá? Não tem como não. Chamar a responsabilidade. Mapa responsa. Mapa responsa. Receberão o poder como reis por uma hora alude aí a um ciclo. Eu fiz uma anotação equivocada aí. 1 hora tem 60 minutos, então nós estamos trabalhando um ciclo. Eu entendi isso aqui também assim. Um ciclo, né? Semana profética, na semana do ciclo centenário, o 6º dia é o dia crucial Quando eu vi do que, sacrifício. quando eu vi que 30, só a gente 30, por quê? É. Porque no meu entendimento, assim, sem ler aqui, foi isso que eu entendi. Essa questão, né? Quando falou assim, por 1 hora. Aí eu pensei, 1 hora, 60 minutos, então é o 6. Né? Talvez esses 10 reis também, com os chifres, é 5 mais 5. A escala aí né? Vem o 5 primeiro, depois vem a hora, que é o 60, né? E é o tempo que nós vamos ter pela questão de trabalhar por 1 hora, que são, teoricamente, os 1000 anos, em sermos reis, né? O rei agora é segundo a linha do Cordeiro, né? Eu entendi Isso mesmo, é isso mesmo. O ciclo simboliza, por exemplo, o ciclo simboliza o 12, né? O 7, ele se desdobra no 12. Porque no 7, no ciclo centenário, nós temos o 3 mais o 4, 7. 3 vezes 4, 12. Então, o 4 é o alicerce, o quadrado. Né? Quando nós falamos em amai, bendizei, fazei bem e orai, nós estamos trabalhando o quadrado. As bases pelas quais nós nos expressamos e movimentamos. Pensamento, palavra, atitude e ação. Quadrado. É o quadrado da evolução, né? Formado no sistema trinário. O que eu estou dizendo? Informação, formação, transformação. Eu recebo uma informação, que é a filosofia. Aí eu vou trabalhar aquela filosofia, seja ela qual for, amigos, na minha prática diária, nas minhas buscas, que é a formação. O resultado é a transformação. Aquela ideia e aquela prática me transformar em alguma coisa. Essa transformação, ela é atestada pelos sentimentos, que podem ser paixões, e conforme a minha filosofia, vai ser o utilitarismo, o hedonismo, o egoísmo, o materialismo, eu vou gerar paixões. Aí depois, se eu levei um tempo, metade de um tempo, para gerar aquelas paixões, vou precisar do mesmo tempo, metade de um tempo, para transformar aquilo em sentimentos novos. Então é a matemática da evolução. 3 vezes 4, 12. 12 define o 12 simboliza uma conquista global num dado ciclo. Aprendi tudo que foi possível naquele ciclo, eu vou partir para outro. Ou eu aprendi tudo que foi possível naquele ciclo, mas eu não quis amar o próximo, então eu volto para recomeçar. Esse versículo aqui também, principalmente quando faz juntamente com a besta, nós podemos colocar aqui também a parada do joio e do trigo, né? Nós estamos vendo esse movimento aí, vai juntar em celeiro. Nós vamos trabalhar. Eu tinha separado isso aqui para trabalhar aqui, ó. Vamos falar disso aqui agora no 13, ó. Essa besta aí, ó, é o nosso próprio arcabouço juntamente com a besta. Né? Então a besta é toda a nossa instrumentação de trabalho, que vamos expressar pelos 10 chifres. As 10 leis morais.
Então, tudo que nós elaboramos ao longo da evolução, nós vamos expressar por uma mentalidade, justiça. Pelo amor a alguma coisa que nós buscamos. E pela ciência prática para atingir aquele objetivo. Então, quando Paulo fala em justiça, amor e ciência, nós estamos falando de um sistema natural de expressão interna. Mentalidade, amor para alcançar aquela mentalidade, que é a força busca, e a prática. Filosofia, ciência e religião. Tripé da vida. Tripé da vida. Então, qual que é o nosso movimento aqui, que eu repito sempre? É descobrir qual que é a nossa mentalidade. Porque nós temos irmãos que dizem amar Jesus, mas odeiam o próximo. Faz acepção de pessoas. Não consegue tolerar aqueles que são diferentes. Aqueles que escolhem viver assim o assado na sociedade. Se dizem cristãos, não são. São os fariseus modernos. Dizem uma coisa, mas fazem outra. Então a gente precisa descobrir qual que é a nossa mentalidade. E se nós temos coerência com essa mentalidade. A mentalidade nossa é espírita cristã, ótimo, mas nós temos coerência com ela. Eu me esforço na minha ciência aplicativa do dia a dia para ser coerente com a filosofia que eu exposei. Eu demonstro na minha prática espírita, porque se eu adentrei uma casa espírita, busquei uma prática espírita, eu tenho que ser fiel àquela prática espírita. Porque infelizmente, tem pessoas que não toleram o dirigente A, o dirigente B, o presidente A e vão buscar outras casas. Não entenderam o sistema. Eu não fico em casa nenhuma, em todo lugar, todo gente. Vira um lobo solitário. Vai virar um lobo solitário. Aí o lobo solitário, espírita, ele tem que lidar com os espíritos que ele atrai dentro de casa. Vai ter que lidar com ele dentro de casa, porque ele partiu do mundo espiritual, se comprometeu com 10. Aí eu vou ser médio, eu me comprometi com 10 e tal, porque, né? Chega aqui, ele foge da responsabilidade. Foge da responsabilidade, aí ele vai ter que resolver com esses 10 espíritos de alguma maneira. Não é? Então é isso, amigo. Nós temos que aproveitar o sistema, para crescer com a engrenagem do sistema. Aí está a inteligência, né? Se o dirigente é complicado, vamos testar a paciência, a tolerância com ele. Ele está ali também buscando, né? É isso. Aonde nós Quer dizer que o dirigente vai poder dar chicotada? Não. Aonde nós somos, nós vamos nos levar. Nos levar. Então, se nós não trabalharmos dentro, vai ter sempre alguém que nós vamos bater de frente. Aí por isso que tem gente, mas não falou. Tem gente que não fica por causa disso. Aí sai. Aí vai pro outro, sim. Mas aí chega, é igualzinho. A pessoa às vezes até no... O problema está dentro dele e não viu. Está dentro da gente. Nós vamos encontrar. Não tem como, nós somos no mundo. Então, estes têm o mesmo intento. Qual 13? Estes têm o mesmo intento. Entregarão o seu poder e autoridade à besta. Olha aqui que interessante. Ó. Estes têm o mesmo intento. Nós estamos falando aqui disso aqui. Intenção, mentalidade, propósito, busca. Porque onde estiver o tesouro vai estar o coração. E entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então, nós aprendemos em doutrina espírita que Deus observa a intenção. Porque cada um está num grau de evolução. Então ele olha a intenção. Por isso que nós não podemos julgar, nós vamos identificar.
Identificar é uma atitude natural. Se eu identifico em mim as imperfeições, estou trabalhando para a transformação moral, é evidentemente que se eu identifico imperfeições em mim, eu vou identificar no próximo. Natural. Porque se eu não souber identificar os caracteres, como é que eu vou definir Jesus como modelo aqui? Não vou diferenciar o joio do trigo. Eu vou continuar na pauta da simpatia pessoal. Tem que identificar os frutos da. Você conhece a árvore pelo fruto. E às vezes Não adianta o elemento dizer, bater no peito, eu sou terrivelmente cristão. Vai ver os frutos do que a pessoa apresenta ao longo da vida. São compatíveis? A biografia está aí para todo mundo ver. São compatíveis? Jesus apresenta determinados frutos. É nosso modelo e guia. Esses frutos são compatíveis com o que Jesus apresenta? Mas aí chega na questão, meus amigos, do interesse pessoal, do desejo pessoal, aí a pessoa fraqueja. E o espírita, tem um livro dos médiuns, tem não, né? Deve ter dentro, não, acho que eu deixei. Não, se eu mexer ali vai atrapalhar. Tem aqui, que é esse aqui? O verdadeiro espírita, do método, capítulo 3, item 28. Depois do... Fala dos espíritos, dos tipos de espírita, né? Aí chega no verdadeiro espírito. Allan Kardec define o verdadeiro Primeiro ele espírito. fala o homem de bem, Não, depois ele o fala próximo. É o livro dos médios? do livro dos médios. Dos médios. Perdão. Dos médios. Tipos de espíritas, né? Aí ele vai definir o Qual verdadeiro capítulo você falou? Capítulo 3, primeira parte, método. Capítulo 3? Item 28. Cadê vocês? Eu estou falando isso porque eu já pesquisei várias vezes e... A diretoria, né? Não, vocês acham que isso é decorar, pegar o livro assim, ó? Não, tem que dar Não entra, pois E é. pegar e... Não, gente, isso a gente faz fazer palestra, você tem que anotar lá, entendeu? Quando a gente Para escreve, citar, aí... Só na próxima. É hábito. Exatamente, Tô o hábito. insistindo nesse hábito Praticando. agora, Não tem porque- nenhuma vantagem. Vantagem é praticar. Aí, você acha que eu não sei disso? Não, criatura. Eu não torcer esse nariz pra mim, não. Um gesto fala mais que as palavras. Fazer o quê? Nada. Mas nós não podemos também perder a alegria, gente. Tem que manter a Mas alegria. é interessante é isso, né? Alegria. Tem pessoas que acham que é religioso com o cara fechado. Meu Deus. Na hora que você vai chutar o balde, vai chutar o banho aí. Você vai ficar enterrar a cabeça no buraco? Fazer o quê? A bola pra frente. Não achou, não? 3 classes de espíritos? É o Espíritos? 28. Aí é o último, espírita cristão. Deixa eu ver se é esse aqui. É do método. Alegria, alegria. Vamos Item 28. O verdadeiro espírito é o espírita cristão. Né? Não é aquele que só admira a moral espírita, mas é aquele que a pratica até as últimas consequências. A última consequência é contrariar o interesse próprio. É a última consequência. E é o difícil. E é doído, viu? Dói. Quando, É porque ele está habituado a outra caminhada, né? A outra coisa que é Eu não doído. quero, mas Depois eu que a quero. pessoa se habitua, não é doído, mas é prazeroso. Mas se isso é refletido, é repensado, você começa o próximo, você já começa a Porque aí você tem que trabalhar nessa dinâmica do Paulo aqui É de que é uma justiça. desconstrução para É. construir. Isso. É lei de destruição e lei de conservação. Mas você não desconstrói para construir, você constrói para destruir. Para destruir o egoísmo, tem que construir o amor ao próximo. Porque o egoísmo é amor, só que Não está reconstrói, não. direcionado para dentro. Você vai ter que... Constrói para destruir. Não, porque o que é o egoísmo? É amor Invertido. invertido. Você tem que trabalhar o amor ao próximo. Aí você vai desconstruir
Não é, a verdade é o seguinte, você não está desconstruindo, você está libertando o amor que está aprisionado sobre si mesmo. Às vezes a pessoa Porque quer... na prática incessante da caridade, eu estou destruindo o egoísmo. Praticando a caridade, estou destruindo o egoísmo. Então a dinâmica de transformação com o Evangelho é construir para destruir, não é o contrário. Né? E isso aqui, ó, Kardec tem uma frase aqui, ó, quando ele fala da educação, ele fala assim, falando da educação, não nos referimos, depende da educação, né? Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. A arte que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, os hábitos falam da nossa educação. Quais são os nossos hábitos? Os nossos hábitos, eles se expressam por pensamento, palavra, Ideia. atitude, ação. Amar, bem dizer, fazer bem e orar. Nós estamos expressando esse quarteto 24 horas por dia. Sim. Mas o que nós estamos expressando por ele? Por ele? Não, Amar, bem dizer, O capítulo aqui do método. no método, item 28. dizer, 28? Você escutou falando 28, escutou? Quem escutou falando 28, levanta a mão. 3:28. 28. Você tem cotonete, tá? Depois do... Eu não quero ser testemunha. Você quer ler o quê? afirmar que eu... O verdadeiro espírito é cristão. 28. você falou aí, amar. É o último, né? Está dizer, falando amar, bem dizer, fazer bem e orar. Então, Jesus está trabalhando aí as bases, né? Pensamento, palavra, atitude, sentimento, né? Você quer ler? Pode ler. Amar, bem dizer, fazer bem, orar. Os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensarem em praticar o mal. A caridade é em tudo a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então, sinto muito, né? Agora, Sinto muito. A própria vida de Paulo de Tarso, né? Quando ele tinha aquela tendência dele com Filipe, né? Enquanto ele não resolveu aquilo... Tiago. Tiago. Não satisfez. E quando ele tinha problema, ao invés dele ficar, coitadinho de mim, ele rasgava, levantava a cabeça e enfrentava. Exatamente. Não é? Questão verdadeira. Exatamente. A prática. Então, a prática que vai concretizar, né? E ele se transformou tão rápido, né? Mas era um espírito. Ele já era um espírito devotado à lei de Moisés, né? Então ele era virtuoso. Ele já era virtuoso. Ele só era rigorista na aplicação Ele era da lei. Fiel, isso. Fiel. Ele só transferiu a fidelidade para Jesus. Já está ali embutida. É o tal do amor, é o amor. Aí passou a ter o rigor que ele tinha para com o próximo, passou a ter consigo mesmo. Quando fala do time, né, que o Júlio é isso. Ama o time, ele é fiel ao time. Ele faz qualquer coisa pelo time. Sacrifica tempo, sacrifica Então convivência isso. com a família, Paulo vai fez para o isso estádio. Com Moisés, depois... Não tem nenhum problema ir para o estádio de vez em quando, né? Mas o fanático, ele sacrifica tudo para ir para o estádio. Aí tá aí um culto, é uma adoração. Agora imagina ele, né? Não sei o que fala, imagina ele quando ele transformar para Jesus. Ele
pegar toda essa força que ele foi, tem. Esteu que fala para ele. Não é isso? Para filha, para irmã dele, na nova É tá isso. morrendo. Não é? Imagina quando ele Isso. fizer isso por Jesus. Mas ele fez. A vida dele foi isso. E ele, quando desencarna, Trancou lá, olha. Eu pedi que ele Tá ficasse trancado, caminhando. Tá não. Trancou. Tava trancado, eu abri com a chave aqui. Não, tá não, só tava assim, ó, fechado. Tava Encostado. trancado. eu Pode tô sem- deixar, eu tô sem pode deixar deixar, aberto. pode deixar, mas você tranca, você põe o cadeado em outro lugar e fecha ele pra Agora, roubar. Júlia, você falou que é uma engrenagem, né? Então, assim. engrenagem cada- natural. Isso. O que Aí- move essa engrenagem? Qual o propósito que move essa engrenagem? Qual o propósito? Qual o propósito que move seus pensamentos, suas palavras, seus sentimentos? Isso aí é o ideal, né? Estou falando, nós temos que descobrir o propósito. Evoluir, não? Não, propósito. O propósito é o amor. Evolução é dinâmica. É. Evolução é consequência. Se você cultuar qualquer ideologia, você vai evoluir na direção que ela te propuser. Você vai crescer naquela. O que o Hitler é? Alguém que cresceu seguindo com uma proposta. Alcançou uma culminância dentro daquela proposta. Ele se aplicou àquela filosofia ao longo dos milênios. Então, Ele foi fiel. ele foi um coroamento. E não é obra de uma existência. Ele foi fiel aos sentimentos dele, ao pensamento dele, ao que ele acreditava. Não é quando Jesus, por exemplo, vai falar em João 8,44, que vós tendes por pai o diabo, ele foi homicida desde o princípio. É esse movimento, desde o princípio, que a razão se abre, o espírito preferiu cultuar uma ideologia de cunho egoísta, desde o princípio. Então ele vai crescendo, ao longo dos milênios, ele vai crescendo intelectivamente, evolutivamente, naquela direção. Sem conversa paralela, pessoal, senão nós estamos até gravando. Ele vai crescendo naquela direção e aí ele se torna um expert naquela área. Aí chega um tempo que precisa ser degradado. Porque ele tem embutido muitos conhecimentos que estão sendo mal utilizados. Utilizados pelos propósitos egoístas destrutivos. E aí, tudo bem? Tudo Rogério, vem hoje? Eu só peço aos amigos, por favor, nós estamos no horário do estudo, termina às 19h30. Então, por favor, quando entrarem na sala, que nós estamos fazendo aqui uma gravação, tá? Para quem não sabe, eu peço entrar com silêncio, porque a gente faz uma gravação, tá? Então, continuando aqui o assunto, então o grande desafio nosso é descobrir qual é o nosso propósito de profundidade. Não é o aparente, não. Aquele propósito que move a nossa sistema de vida. Aí que vem a orientação de Santo Agostinho, né? Conhecer-se a si mesmo. Exatamente. Esse é o movimento, conhecer a si mesmo. É a pergunta que você falou de Jesus, o que buscais? É o que buscais, né? Jesus olhou para a pessoa e falou, o que buscais? Está muito preocupado com a vida do outro. Porque Jesus era mestre por excelência. Jesus era um educador por excelência. Então ele tipo, mais ou menos como Sócrates, né? Deixava o discípulo se manifestar. Quando ele fala para Judas, o que tem de fazer, faz depressa. Por quê? Porque já estava instruído, ele convivia com Jesus, ele estava instruído sobre o que ele tinha de fazer naquele momento. Então o livre-arbítrio estava nas mãos dele. O que ele escolheu fazer? Seguir a voz dos milênios. O que ele tinha de fazer depressa não era aquilo, era fazer depressa o que ele aprendeu com Jesus. 24 horas com Jesus. Arrependeu, porque o espírito evolui, todo mundo evolui, arrepende, pode de muito sofrimento, meteu suicídio e tal. Então, eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder à autoridade à besta, que é um movimento, amigo, de nós utilizarmos todo o nosso o progresso já feito nos milênios, nos instintos, entregar autoridade para essa carga instintiva e fazer no mundo
buscar satisfazer os desejos do mundo. Aí o elemento vai seguir uma filosofia de vida. Qual que é o propósito? É ganhar dinheiro? O elemento vai exercitar, vai colocar toda a força instintiva de progredir, que é inata, instintiva, para ganhar dinheiro. Porque a força para progredir, ela é inata, e ela é inerente. Só que nós podemos fazer dois movimentos, como Paulo define aqui, né? Se nós fizermos um movimento falso, fizemos um falso movimento, e vamos gerando as imperfeições, qual que é a consequência? É o castigo, que é o castigo naquela pauta que já falamos aqui. Não é o castigo que vai ser imposto, você vai reencarnar assim assado. O castigo é a síndrome. Síndrome do pânico. Castigo. Pois é, está dentro da lei também de causa e efeito, né? É da lei de causa e efeito. Qual que é a base da lei de causa e efeito? Pensamento, palavra, atitude e ação. E a riqueza aí que você falou, como é que é? A riqueza é a carga instintiva de profundidade que nós adquirimos no reino animal. Os instintos naturais. Ah, certo. Mas então deve ser por isso que o apóstolo Paulo também falou, né? Sabeis vós que sois filhos, se sois filhos, sois herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso aí é a verdadeira riqueza. Isso já é no ponto que o Espírito já abre a consciência. Isso. Dessa riqueza. Mas enquanto ele não abre, ele vai usando a riqueza, isso que é natural, os instintos, que são embriões de sentimento, para satisfazer os próprios interesses. Por isso que Jesus nasceu daquela forma que ele nasceu, bem simplesinho lá naquele... Para dar um exemplo, né? Para dar exemplo. Então, Paulo vai dizer que o castigo é consequência natural derivada do falso movimento. Uma certa soma de dor necessária a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento, que se manifesta no interior, amigos, não é de fora para dentro. Essa certa soma de dores necessária a nos fazer desgostar da deformidade são melindre, ressentimento, mágoa, vou repetir o que eu já falei aqui. Síndrome do pânico, depressão, angústia. É a soma de dores necessária para nos fazer desgostar do falso movimento. Culpa, remorso. Se você está sentindo muita culpa, muito remorso, sinal que alguma coisa está errada. Muito arrependimento. Então, certo? Eu acho que é um dos sentimentos que o espírito deve ter, assim, na hora do desencarne, que vem, assim, na primeira coisa, deve ser esse sentimento de remorso, porque você viveu uma vida inteira, você podia ter aproveitado, e aí você depara com o que você... Por isso quem deve desenvolver um grau de fidelidade. Foco. O foco. Por isso que muita gente passa por expiação, né? Inclusive, fidelidade com perseverança, aquilo que você falou ainda há pouco, né? O elemento que fica mudando de centro espírita, um dirigente no céu, um trabalho no céu, fica mudando. Perdendo a oportunidade. Não está desenvolvendo fidelidade. Ele pega um embalo aqui, de repente vai para outro lugar, vai começar do zero até conhecer o diretor, conhecer a casa e tal. Não está desenvolvendo fidelidade, não está desenvolvendo pontualidade, não está desenvolvendo acessibilidade, não está desenvolvendo perseverança, não está desenvolvendo tolerância, não está desenvolvendo amor. Porque ele é como o colibri que fica de flor em flor, tirando o melhor superficial e vai para lá. Porque o trabalho é Ele não aprende. interno, né? O trabalho é interno, né? O trabalho é interno. Às vezes eu faço muito isso, eu tento, né? Mas não consigo não, onde eu vou tentar. Se eu estou diante de uma pessoa e aquela pessoa me causa um desconforto, eu tento ver o que é que tem nela que está me incomodando. Porque se
se eu tenho esse desconforto, é justamente algo que a pessoa faz Mas ele tá buscando um problema que dela, o problema não é me nela, incomoda, é em você. que me incomoda. O problema é em nós. Nós não temos. Não estamos conseguindo tolerar. Nós não estamos conseguindo tolerar a pessoa como ela é. Ou então, Aí a gente ou faz esse então- movimento. Então a pergunta poderia ser, será que eu devo a essa pessoa? Também. Mas aí é fugido, aí você está partindo para o lado místico. É porque, tipo Você assim, está partindo para o lado místico, você tem que partir para o lado prático. Qual que é o lado prático? O que tem dentro de mim que não me deixa tolerar aquela pessoa? Porque o movimento é, amigo, o que ela é, eu tenho que tolerar ela como ela é. alguma coisa que me incomoda. Não é, Antônio? É isso mesmo. Eu tenho que tolerar ela como ela é. Eu tenho que me transformar para aceitar como ela é. Você falou amigo aí, eu lembrei aquilo que Jesus também falou com Judas, amigo, aquele Aquele é. Não foi? Graças a E Deus. diante daquelas Não, são pessoas que poucas queriam até pessoas. matar aquela mulher que é Adulta? adúltera, Jesus conversou com eles de uma maneira tranquila e falou, aquele dentre vós aí que estivesse em pecado. Ele não falou, vocês são pecadores, não. Jesus falou, não, aquele aí dentre vós que estivesse em pecado pode atirar a primeira pedra. Porque, Fernando, se você ficar assim, o que você acha que eu devo para ela, você não vai descobrir. Mas se você começar a trabalhar dentro de você assim, o que está mexendo aqui dentro que eu não estou conseguindo tolerar, aí você consegue descobrir. E às vezes tem Não, coisas, devo. às vezes tem Não coisas devo. que a Papai, pessoa quando faz E Jesus e nos daí- abençoe. e você não faz.